Pois bem, pessoal, vimos no que diz respeito a algumas propriedades das projeções e dando continuidade a gente viu, tá? No que diz respeito às propriedades de deformação, as propriedades em relação ao ponto de vista da projeção e as propriedades no que diz respeito à superfície de representação das projeções, tá bom? Vamos agora abordar, nesse momento, as propriedades pertinentes a posição da superfície de projeção, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos a representatividade da superfície, que é uma superfície plana. Nós temos um planeta a ser representado, que é o planeta Terra. E lembrando que nós temos aqui o Equador, que é o nosso paralelo principal, certo? E ao mesmo tempo, observa-se que essa superfície de representação da projeção, que é uma superfície plana, ela toca, né? Ela toca, o centro dela toca em relação ao equador terrestre. Por isso que costuma-se dizer que, em relação à posição da superfície, da projeção, ela é uma projeção equatorial. Porque o centro da superfície de projeção, ou seja, o centro dessa superfície plana, ela toca em relação ao Equador, tá? Por isso que costuma-se dizer que ela é equatorial, certo? Então, olha só, nós já temos aqui a mesma superfície plana, né? Que a gente viu que em relação à superfície ela pode ser plana, cônica ou cilíndrica. Nós temos aqui uma superfície plana que ela toca onde? No polo. O centro da superfície plana ela está tocando no polo. Observem que aqui nós temos o eixo de rotação da Terra, que este eixo, por sua vez, ele é polo norte e polo sul, nas suas extremidades, tá? E tocando aqui no centro, em relação ao polo com a superfície de projeção, a gente diz que ela é uma projeção polar, quando o centro do plano de projeção é um polo, tá? Então ela diz que é polar, tanto faz estar tocando no polo norte ou polo sul. Também costuma-se dizer que temos uma superfície transversa, tá? Transversa. Observem que nós temos o eixo de rotação da Terra e também a projeção a ser representada também apresenta um eixo, tá? O eixo central que corta a projeção, tá bom? Então, quando o eixo da superfície de projeção, um cilindro, um cone, nesse caso aqui nós temos a representação de um cilindro, tá? Se encontra perpendicular em relação ao eixo de rotação da Terra. Então, nós temos o eixo de rotação da Terra e nós temos aqui o eixo principal da projeção. No caso aqui seria o cilindro. E observem que aqui esse eixo de rotação e o eixo principal da projeção, ele é perpendicular. Ou seja, formando um ângulo de 90 graus quando há esse encontro. Tá? Quando forma essa angulação aqui, gente, costuma-se dizer que é uma projeção transversa. Ou por outra, para ficar mais fácil, vocês bastam observar, tá? A posição da projeção, seja ela um cone ou cilindro, se tiver nessa posição em relação ao planeta, tá? Que é a superfície de representação do mundo real, costuma-se dizer que ela é uma superfície de projeção transversa, tá bom? Oblíqua. No caso oblíqua, ela é uma projeção, ela é quando a projeção, na verdade, ela é caracterizada quando a projeção ela se encontra em qualquer outra posição, tá bom? Aqui eu tenho, por exemplo, uma projeção cilíndrica, né, a sua superfície de representação, e eu tenho aqui uma projeção plana. E observem que ela está tocando em relação à esfera, que é a Terra, em qualquer outro lugar. Tá bom? Aqui da mesma forma, observa que o cilindro ele toca também em qualquer outro lugar. Tá bom? Se tivesse o cilindro dessa maneira aqui, desenhado conforme estou mostrando para vocês, na verdade seria transverso e não oblíquo. Tá bom? Tem que ter muito cuidado no que diz respeito a essa posição da superfície de projeção. Pois bem, então, gente, olha só. Quando observa-se
a tangência, tá? Quando observa-se a tangência de uma superfície de representação, é quando a superfície de projeção tangencia o elipsoide em um ponto, ou em uma linha, tá? Em um ponto, isso para a superfície plana, ou em uma linha, isso para superfícies cilíndricas ou cônica. Temos aqui um exemplo. Eu tenho aqui o plano a ser representado e tenho aqui o elipsoide. O elipsoide que ele está definindo aqui, que seria esse globo, tá? Esse globo aqui. Observem que a superfície de projeção, ela está tangenciando, ou seja, está tocando em apenas um único ponto em relação ao globo aqui a ser representado, que é o elipsoide. Então, costuma-se dizer que quando tem esse único toque, está tocando apenas uma vez em relação à esfera, que é o planeta, tá? A gente diz que é uma superfície tangente, tá? Então, aqui no caso, nós temos uma superfície plana tangente em relação à esfera. Da mesma forma, se a gente for observar em uma representação cônica, ela toca em apenas um lado, certo? No que diz respeito, ela toca em apenas uma linha, no que diz respeito em relação à esfera. Desse lado, está tocando nesse ponto, essa linha, tá? Em relação à esfera, e desse outro lado está tocando nesse ponto, nessa outra linha, tá bom? E a secante? A secante é quando a superfície de projeção, ela toca, na verdade, o elipsoide em dois ou mais planos, né? Em dois pontos, na verdade, isso para a superfície plana, ou em duas linhas, quando se refere a uma superfície cilíndrica ou cônica, tá? Então, a gente diz que ela é secante quando ela toca em dois pontos em relação à esfera. Por exemplo, eu tenho aqui a esfera, tá? Que é a representatividade aqui dessa bola, e a gente observa que essa superfície plana, ela toca em dois pontos. Ela está tocando tanto aqui quanto aqui, tá? E se a gente for ver de uma maneira transversal, tá? Ela está passando um pouco em relação àquilo que diz respeito ao polo aqui da esfera, tá? Então a gente diz que ela é uma superfície plana secante à esfera. Por que secante? Porque toca em dois pontos, tá? Nós temos também aqui um cone secante à esfera, porque nós temos aqui a representatividade do cilindro, tá? Nós temos aqui a representatividade do cilindro. Desculpa, que na verdade é cilindro secante à esfera. Nós temos aqui o cilindro, e o cilindro, a sua linha, ele toca nesse ponto e nesse outro ponto em relação à esfera. Da mesma forma, do outro lado, nesse ponto e nesse outro ponto. Então, a gente diz que é um cilindro secante à esfera. Da mesma forma, o cone, observa-se que esse cone, ele toca tanto nessa linha, em dois pontos, como nessa linha, em dois pontos. Isso em relação à esfera, tá? Então, quando se toca em dois pontos, a gente diz que ela é secante em relação à esfera. Um cilindro secante em relação à esfera, tá? Então, ó, de uma maneira geral, nós temos aqui alguns exemplos. Classificação das projeções. Nós temos aqui uma projeção plana. Por que plana? Porque a representação é o plano, vocês podem observar, tá? E ela diz que é polar tangente no polo. Polar, por quê? Porque ela toca no polo. Observem aqui que ela toca no polo, tá? Tangente, por que tangente? Tangente toca em apenas um único ponto, o plano, certo? Então, ela é polar, plana, tangente no polo, tá bom? Nós temos aqui um outro exemplo, equatorial. Observem que aqui nós temos o Equador, certo? Que é o nosso paralelo principal. E essa superfície plana, ela está tocando exatamente no Equador. Por isso que a gente diz que é plana tangente no Equador. Por que tangente? Porque toca em apenas um ponto lá no Equador, tá? Horizontal, né? Nós temos aqui uma superfície horizontal, plana tangente em um ponto qualquer, que no caso aqui é a chamada oblíqua. Então aqui, ó, no caso ela é tangente, porque toca em apenas um ponto, mas a posição dela não está no Equador e nem no polo. Tá onde? Está em uma outra posição qualquer. Por isso que a gente diz que ela é oblíqua, né? É um plano tangente em um ponto qualquer, tá? Temos aqui a cônica, da mesma forma também, né? O eixo do cone paralelo ao eixo da Terra.
a gente diz que é uma projeção normal cônica. Transversa, observa-se que o eixo principal do cone, ele é perpendicular em relação ao eixo da Terra, nesse caso ela é transversa, e aqui nós temos a oblíqua, que é uma posição qualquer. Isso também é válido para a projeção cilíndrica, tá? Tanto na questão no que diz respeito quando se tem a coincidência do eixo da superfície de projeção paralelo ao eixo da Terra, como também na transversa e na horizontal ou oblíqua, tá bom? Então, olha só, gente, para a gente fechar, tá? Nós temos aqui alguns exemplos. A projeção de Mercator é uma projeção conforme cilíndrica, ou seja, ela é conforme porque preserva os ângulos e é cilíndrica porque está envolvida num cilindro, tá? A projeção de Eckert, né? É uma projeção pseudocilíndrica, é falso-cilíndrica, adequada para mapeamento temático no mundo. Então, cada projeção dessa ela tem uma finalidade específica. Aqui no Brasil, o que é mais adotado também é a projeção de Mercator, a projeção UTM. É conforme porque preserva os ângulos, tá? A projeção de Miller é uma projeção equivalente cilíndrica, ou seja, está envolvida num cilindro e ao mesmo tempo ela é equivalente, né? Preserva as áreas. As áreas, vocês podem perceber que elas estão bem preservadas, não há nenhuma deformação em relação às áreas representadas aqui nessa projeção. Projeção cilíndrica equidistante meridiana. Cilíndrica, porque se envolve no cilindro, e equidistante, porque também tem essa finalidade de preservar as distâncias lineares, tá? Então, no caso, ó, observa-se que os meridianos e os paralelos são igualmente espaçados, ó. A gente pode observar que é um quadrado perfeito, tá? Preservando assim as distâncias lineares entre os paralelos e os meridianos. E vale salientar que ela era muito empregada na navegação marítima, mas foi substituída pela projeção de Mercator. Projeção de Bernoulli, né? É uma projeção equivalente cilíndrica. Ela é equivalente porque ela tem a finalidade de preservar, né, as áreas, tá? E, no caso, ela também é cilíndrica porque tem como representatividade da sua superfície de projeção um cilindro, tá bom? A projeção de Robson, né, é uma projeção afilática, ou seja, ela não possui nenhuma daquelas propriedades, equidistância, equivalência e conformidade. E aqui nós temos também as projeções mais adotadas aqui no Brasil atualmente, tá? Nós temos aqui uma projeção policônica, né, que na verdade ela é uma projeção afilática, que não adota nenhuma daquelas propriedades anteriores, seja equivalência, equidistância, né, conformidade, enfim, tá? E temos aqui uma projeção cilíndrica equatorial de Mercator. Essa aqui é muito utilizada e a gente observa que ela é uma projeção conforme cilíndrica. Cilíndrica porque ela foi projetada com base na superfície de um cilindro. Ao mesmo tempo, observa-se que ela é conforme porque tem a preservação dos ângulos, né? Ou seja, os seus ângulos são bem preservados, não havendo assim nenhuma distorção, nenhuma alteração no que diz respeito à angulação. A gente pode até observar que o encontro de um paralelo com o meridiano forma uma angulação perfeita. Forma uma angulação perfeita aqui, tá? Nesse caso, ó, o que pode ser visto, ó, tanto esse paralelo, deixa eu mostrar aqui para vocês, esse paralelo com esse meridiano, ele forma uma angulação perfeita. Da mesma forma, esse paralelo, né, na verdade, esse paralelo, desculpa, com esse meridiano, da mesma forma, o outro meridiano aqui, ó, encontrando com o paralelo, da mesma forma. Então, essa angulação, essa conformidade, ela é preservada, tá? Então, por fim, a gente encerra aqui, tá? E qualquer dúvida posterior, estarei aguardando vocês, tá bom? Em momento oportuno. Obrigado.